quartos. Olá, estudantes! Tudo bom com vocês? Esperamos que sim. Eu sou a professora Jaque. Eu sou a professora Kelly. E este é o podcast dos quartos anos da Escola Básica Municipal Adotiva Liberato Valentim. No episódio passado, nós falamos um pouquinho sobre o Dia dos Professores. Neste episódio, vamos trazer mais algumas informações importantes sobre essa data. Vocês lembram que estudamos sobre Antonieta de Barros, a primeira mulher negra eleita no Brasil, que era catarinense? A bandeira política de Antonieta era o poder revolucionário e libertador da educação para todos. O analfabetismo em Santa Catarina, em 1922, época em que ela começou a lecionar, era de 65%, ou seja, muito alto. Isso quer dizer que muita gente não sabia nem ler, nem escrever. Como já sabemos, a primeira grande lei educacional do Brasil foi sancionada por Dom Pedro I em 15 de outubro de 1827, um marco para a educação brasileira. A data era comemorada informalmente, mas foi um projeto de Antonieta a lei que criou o Dia do Professor e o feriado escolar nessa data. Lei número 145, de 12 de outubro de 1948, em Santa Catarina. A data seria oficializada no país inteiro somente 20 anos depois, em outubro de 1963, pelo presidente da República, João Goulart. Outras leis importantes foram concessões de bolsas de cursos superiores para alunos carentes e cursos para o magistério, para elevar o ensino público e evitar apadrinhamentos. Antonieta de Barros é um grande símbolo na luta pela educação. Trava-língua! O rato roeu a roupa do rei de Roma. Chegou o momento do nosso quadro Trava-língua! Para os que já enviaram os seus áudios, parabéns! E não esqueçam, continuem enviando. Queremos ouvir você! Afinal, este é o Papo de Quartos. O estudante Bernardo Raup, da turma 41, enviou o seu trava-língua. Vamos ouvir? Oi, amigos! Vocês sabiam que o sabiá sabia subiar? Uau, adorei! Ai, eu também adorei! Parabéns, Bernardo! A Carol Inês, da turma 42, também mandou os seus trava-línguas. Vamos ouvir? O tempo perguntou ao tempo quando o tempo tem. O tempo respondeu ao tempo que o tempo tem tanto tempo quanto o tempo tem. A aranha arranha a rã, arranha a aranha, nem a arranha arranha a rã, nem a rã arranha. Adorei a risadinha no final. Parabéns, Carol! Eu também adorei, muito legal. E a estudante Rafaela Ramos, da turma 43, também enviou seu áudio. Ai, vamos escutar. O tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu ao tempo que o tempo tem tanto tempo quanto o tempo tem. Parabéns, Rafa! Conseguiu pronunciar direitinho todos os R's, né? Muito bacana, Rafa! Aplausos para todos vocês que enviaram os seus áudios! Agora chegou o momento do suspense, o momento de nós ouvirmos mais uns capítulos do livro, O Parque do Terror. Como será que estão Lizzie, Luke e Clay? Ai, eu também estou muito curiosa. Conta essa história pra gente! Eu vou te contar uma história, agora atenção, que começa aqui no meio da palma da tua mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração. Quem sabia dessa história antes mesmo da canção? Da tua mão, da tua mão, da tua mão. Capítulo
Capítulo 9. Fiquei tão espantada que não consegui falar nada. Olhei quando ele se afastou correndo, movimentando-se de modo desajeitado na fantasia pesada, enquanto o rabo roxo se arrastava no chão atrás dele. O que ele queria? Clay perguntou. Ele e Luke já estavam perto da entrada da Casa dos Espelhos. Ele disse que devíamos fugir enquanto podemos. Eu gaguejei correndo até eles. Não consegui vê-los por alguns momentos por causa da luz forte do sol que se refletia nos vidros da casa. Esses terrores são ótimos, Luke exclamou rindo. eles realmente tentam nos assustar nesse lugar. Atrás dos óculos, Clay semicerrou os olhos pensativo. Ele estava brincando, não estava? Ele perguntou. Quer dizer, era só uma piada, não é mesmo? Eu não sei, respondi. Acho que sim. Observei o terror desaparecer rapidamente atrás de um alto edifício azul em forma de pirâmide. Esse é o trabalho dele. Luke insistiu. Ele anda por aí o dia inteiro assustando as pessoas. Talvez ele estivesse mesmo dando um aviso. Clay murmurou olhando pra mim. Que nada. Luke retrucou dando um tapa forte nas costas do amigo. Pare de fazer essa cara feia o tempo todo. Este lugar é muito legal. Você não gosta de sentir medo? Acho que sim. Clay respondeu sem muita certeza e ainda com uma expressão preocupada no rosto. Comecei a dizer a Clay que tinha certeza de que tinha sido apenas uma brincadeira. Mas Luke me interrompeu. Vamos, depressa. Vamos dar uma olhada na Casa dos Espelhos. Vamos nos divertir antes que nossos pais os levem embora. Ele arrastou Clay para a entrada e eu o segui. Passamos outra placa de proibido beliscar quando nos dirigimos ao prédio de vidro cintilante. Na entrada, parei para ler a placa verde e amarela. Casa dos Espelhos. Olhe-se no vidro antes de entrar. Pode ser que ninguém mais o veja outra vez. Ei, esperem! Eu gritei para os meninos que já tinham corrido para dentro. Entrei e vi que estavam num túnel estreito e escuro. Por causa da luz forte do sol, eu não consegui enxergar nada. Luke, Clay, esperem! Eu gritei. A minha voz ecoou no túnel baixo e eu escutei os risos dos meninos mais adiante. Eu inclinei a cabeça por causa do teto muito baixo e corri sem ver nada. Finalmente, os meus olhos se acostumaram à escuridão. O túnel terminou e eu cheguei a um corredor estreito com o teto e as paredes espelhados. Eu exclamei. Eu podia ver o meu reflexo. Dúzias deles. Eu parecia cercada por mim mesma. Parei por um momento e arrumei a minha trança comprida, que sempre ficava frouxa. Onde vocês estão? Esperem por mim! Eu chamei outra vez. Escutei-os rindo em algum lugar. Tente nos achar! Luke gritou rindo de novo com Clay. Atravessei o corredor cheio de espelhos depressa. As paredes se curvaram para a direita e então para a esquerda. Os meus reflexos me acompanhavam se esticando nos espelhos, mostrando dúzias e mais dúzias de lises que ficavam cada vez menores. Ei, não vão longe demais! Eu gritei. Escutei os risos dos meninos e depois o barulho de passos que pareciam vir do outro lado da parede espelhada. Segui pelo corredor devagar e com cuidado, até que vi uma pequena abertura mais à frente. Esperem aí, eu estou passando, avisei. Comecei a atravessar a abertura e bati a testa no vidro. Ai, eu gritei quando uma pontada de dor atravessou minha cabeça e desceu pela nuca e pela coluna. Coloquei as mãos no vidro e esperei que a tontura passasse. Lizzie, onde você tá? Tente nos achar! Escutei Luke dizer. Bate a cabeça! Eu gritei esfregando a testa. Ouvi Luke e Clay rindo. As vozes deles pareciam estar atrás de mim agora. Quando me virei, vi somente espelhos e nenhuma abertura. A minha cabeça ainda doía um pouco, mas a tontura tinha passado. Recomecei a andar com mais cuidado ainda. Eu estendi as duas mãos para frente para não bater em mais nada. Eu virei uma curva e entrei numa sala diferente. Para minha surpresa, o chão daquele aposento também era espelhado. As paredes, o teto, o chão, tudo era coberto por espelhos. Eu me senti como se estivesse dentro de uma caixa espelhada. Dei alguns passos com muito cuidado, pois era muito estranho andar sobre meu próprio reflexo. Eu podia ver a parte de cima e a de baixo do meu tênis enquanto andava. Era muito difícil andar daquele jeito, pois eu tinha a impressão que ia cair dentro de mim mesma. Ei, meninos! Onde vocês estão? Eu perguntei. Ninguém respondeu. Senti uma pontada forte de medo no estômago. Luke e Clay, onde vocês estão? Eu vi as bocas dos meus reflexos se mexerem enquanto eu falava. Dúzias de bocas, mas apenas a minha voz saía, baixa e aguda. Luke e Clay. Silêncio. Parem com essa brincadeira, meninos!
Eu gritei. Onde vocês estão? O silêncio continuou e ninguém respondeu. Olhei para as dezenas de reflexos ao meu redor. Todos pareciam muito assustados. Luke! Clay! Para onde eles tinham ido? Capítulo 10. Fiquei olhando as imagens refletidas enquanto pensamentos aterrorizantes tomavam conta de mim. Os garotos tinham realmente desaparecido? Será que eles tinham caído em algum tipo de armadilha? Ou será que estavam perdidos num labirinto de vidros e espelhos? Cheguei à conclusão de que o Parque do Terror era assustador demais. Ficar com medo era legal, mas eu não sabia se os sustos que estávamos levando ali eram mesmo diversão ou se eram reais. Aquele lugar era perigoso? Ou era apenas uma grande brincadeira assustadora? Luke Clay! Chamei de novo com a voz trêmula, olhando em volta à procura de uma saída. Silêncio. Então ouvi um riso abafado e escutei sussurros muito perto de mim. Outra risada, dessa vez mais alta. Era a risada de Luke. Eles estavam pregando uma peça em mim. Ei, vocês não são engraçados! Eu gritei. Não estou achando nem um pouco de graça. Então escutei as gargalhadas. Venha nos achar, Lizzie. Luke desafiou. Por que você está demorando tanto? Clay acrescentou. Mais risadinhas que pareciam vir de algum lugar exatamente acima de mim. Com as mãos deslizando nos espelhos, eu continuei andando no corredor pelo lado direito e tive que abaixar a cabeça para passar por uma abertura estreita entre os espelhos. Entrei em outra sala pequena cercada de espelhos por todos os lados. Os espelhos estavam inclinados em ângulos esquisitos e as minhas imagens pareciam pular deles quando eu me movia. Onde vocês estão? Estou chegando mais perto? Perguntei. Enquanto eu atravessava a sala, a luz ficou mais fraca, as imagens refletidas nos espelhos escureceram e as sombras ficaram mais compridas. Não conseguimos enxergá-la. Clay avisou. Depressa! Luke gritou impaciente. Estou indo mais depressa que posso, eu gritei de volta. Mas não saiam daí, está bem? Fiquem parados no mesmo lugar. Nós estamos! Luke respondeu. Como é que vamos sair daqui? Escutei o Clay perguntar baixinho a Luke. Ai! Eu bati a cabeça outra vez numa parede de vidro. Zangada, bati no vidro com força. Aquilo não era divertido. Na verdade, era muito dolorido. Depressa! Luke pediu de algum lugar próximo. Está muito chato esperá-la aqui. Estou indo! Eu murmurei, esfregando minha pobre testa dolorida. Virei uma esquina e entrei numa sala maior. Não havia espelhos ali. As paredes eram de vidro e eu parei para dar uma olhada à minha volta. E então, eu vi Luke! Finalmente! Ele se alegrou. Por que você não conseguiu nos encontrar? Eu fiquei batendo a cabeça, eu contei. Vamos sair daqui. Onde está o Clay? Hein? Luke fez cara de surpresa e se virou para procurar o amigo. Ele estava parado aqui agora mesmo. Ele afirmou. Luke, não estou com humor para mais brincadeiras bestas. Eu reclamei irritada. Clay, onde você se escondeu? Eu não estou escondido. Eu estou aqui. Clay avisou. Dei alguns passos na direção do meu irmão e então vi Clay. Ele estava parado nas sombras atrás de uma parede com as mãos apoiadas no vidro. Como que você foi parar aí? Luke perguntou. Eu não consigo achar saída. Clay respondeu dando de ombros. Eu me aproximei de meu irmão e então parei. De repente percebi que ele estava atrás de uma parede de vidro e que Luke e eu estávamos em salas diferentes. Ei, onde está a saída? Eu perguntei a ele. O que você quer dizer, Lizzie? Luke perguntou olhando ao seu redor. Nós não estamos na mesma sala, eu expliquei. Fui até a parede de vidro e bati nela com o punho. Nossa! Luke exclamou surpreso, então andou na minha direção e bateu no seu lado do vidro, como se quisesse ter a certeza de que aquela barreira realmente existia. Como isso apareceu aqui? Ele murmurou. Clay começou a andar pela sala, escorregando as mãos pelas vidraças à procura de uma abertura. Fique parado aqui, eu disse a Luke. Vou encontrar um jeito de entrar aí. Imitei Clay e andei devagar em volta da sala sem tirar as mãos de cima do vidro. A luz estava muito fraca e a minha sombra caía sobre o vidro enquanto eu caminhava. O reflexo do meu rosto na vidraça mostrava que os meus olhos estavam sombrios e desesperados. Antes que pudesse perceber, eu tinha completado o círculo. Tinha voltado ao lugar de onde tinha partido sem achar uma porta ou abertura. Não havia saída. Ei, estou preso aqui dentro. Clay gritou desesperado. Eu também.
eu respondi. Tem que ter uma saída, Luke comentou. Como nós entramos? Você tem razão, concordei. A gente devia poder sair do mesmo jeito que entrou. Comecei rapidamente a procurar pelas paredes outra vez. O meu coração batia descompassado e eu senti uma forte agitação. Tinha que existir uma saída. Luke bateu com força no vidro. Na outra sala, vi Clay correndo alucinado de um lado para o outro, dando empurrões nas paredes. Dei 2 voltas e parei. Não havia saída. Eu estou presa. Gaguejei. É como uma caixa de vidro. Nós todos estamos presos! Clay gritou. Luke ainda estava socando freneticamente o vidro com os punhos. Luke! Pare! Eu gritei com a voz aguda. Isso não está adiantando nada! Ele deixou cair as mãos ao lado do corpo. Isso é uma palhaçada! Ele murmurou. Tem que ter um jeito de sairmos daqui. Talvez haja algum alçapão ou alguma coisa desse tipo. Eu sugeri, começando a procurar no chão espelhado. Estava escuro demais para que eu conseguisse enxergar bem e o chão parecia sólido para mim. Voltei para a parede de vidro. Isso não está nada divertido, eu reclamei chateada. Luke e Clay concordaram e eu percebi que os dois estavam muito amedrontados. Eu também estava, mas como eu era 2 anos mais velha que eles, resolvi tentar bancar a corajosa. Mas eu não estava me sentindo muito valente. Com um suspiro de preocupação, eu encostei-me à parede que me separava do meu irmão. Assim que me apoiei, ela começou a se mexer. Eu dei um pulo para trás com um grito alto. A parede estava deslizando na minha direção, aproximando-se cada vez mais. Dei mais um passo para trás. Olhei ao redor nervosa e vi que todas as paredes estavam se aproximando. Luke! Eu gritei, vendo logo que ele também estava andando para trás. As paredes! Clay berrou. Me ajude! Elas estão chegando perto de mim também! Luke gritou. Acho que cada sala tem as próprias paredes de vidro. Nós 3 estávamos presos. Com um gemido desesperado, eu me joguei contra uma das paredes e tentei empurrá-la para o outro lado. Mas de nada adiantou. A caixa estava se fechando e ia ficando cada vez menor. Nós vamos ser esmagados! Eu gritei. Capítulo 11. Faça alguma coisa, por favor! Clay gritava. Luke apoiou o ombro no vidro e tentou parar o movimento, mas meu irmão não era forte o suficiente e as paredes continuaram a se aproximar dele. Eu andei de costas, com as mãos estendidas como se fossem um escudo. As paredes de vidro se moviam lenta e silenciosamente, cada vez mais perto. Eu me afastei até que minhas costas bateram na parede atrás de mim. Não havia pra onde ir. Faça alguma coisa, alguém! Faça alguma coisa! Eram os gritos apavorados de Clay que chegavam aos meus ouvidos. O vidro está me esmagando! Luke berrou. Lizzie! Eu não consigo me mexer! Eu gritei pra ele. As vidraças começaram a me espremer de todos os lados, por cima e por baixo também. De repente lembrei de um carro retorcido, daqueles que são imprensados até formar um quadrado perfeito por aquelas máquinas de compactar ferro velho. Eu tremi inteira quando percebi que também ia ser espremida e transformada em um quadrado. Ai! Eu berrei quando o vidro encostou em mim. Socorro! Alguém me ajude! Eu tentei gritar, mas a minha voz era apenas um gemido abafado. Estava ficando difícil respirar. As vidraças continuavam a se aproximar e me apertavam cada vez mais. Tentei encher os pulmões de ar, mas de nada adiantou. Eu estava me transformando em um quadrado humano. Capítulo 12. Eu já não conseguia mais ouvir Luke e Clay. Ouvi apenas os meus gemidos e a respiração sufocada. Fechei os olhos e senti o piso cair. E antes de entender o que estava acontecendo, percebi que estava caindo depressa. Abri os olhos a tempo de ver as paredes de vidro fecharem o espaço em cima de mim enquanto eu escorregava para baixo e atravessava uma porta aberta. Em alguns segundos, eu estava novamente do lado de fora. Aterrissei sentada na grama com um leve tombo. Luke e Clay saíram pela porta do meu lado. Ficamos sentados na grama durante muito tempo, piscando sob a luz do sol e olhando um para o outro sem acreditar no que tinha acontecido. Nós estamos bem, Clay disse sem muita certeza, finalmente quebrando o silêncio. Ele se levantou devagar com o rosto muito vermelho. Seus óculos estavam tortos e quase lhe caíam do nariz. Nós estamos bem. Luke soltou uma risada feliz. Ele se levantou e começou a pular de alegria. Eu não estava muito afim de pular, pois ainda via a imagem do carro amassado. Luke se inclinou, pegou minhas mãos e me puxou para cima. O que vamos fazer agora? Ele perguntou rindo. O quê? O que vamos fazer? Eu gritei. Você
virou. Isso foi muito assustador. Clay disse com o rosto ainda vermelho. Achei que íamos ser totalmente achatados. Foi demais, Luke declarou. Mais uma vez, Luke se esqueceu de que segundos antes ele estava gritando totalmente apavorado. Foi assustador demais. Clay repetiu, balançando a cabeça. Clay tem razão, eu concordei. Foi assustador demais para ser divertido. Mais um segundo e... Você não percebe? É essa a intenção. Luke gritou. É desse jeito que eles assustam as pessoas aqui. É muito legal. Eles fazem você pensar que mais um pouco você já era. Mas está tudo bem programado. Eles querem aterrorizar você, então, puf, fica tudo bem. Acho que você tem razão. Clay respondeu hesitante. Ele ajeitou os óculos e esfregou o queixo. A gente não vai se machucar e nada de ruim vai acontecer. Luke continuou. Esse é o parque de diversões. Lembra? Eles querem que você volte várias vezes. Isso quer dizer que eles não vão machucar ninguém de verdade. Talvez. Clay retrucou. Mas, Luke, e se eles pisarem na bola? Eu perguntei. E se o equipamento quebrar e se a programação não der certo? Vamos imaginar que o chão debaixo de nós travasse. E daí? O que aconteceria? Luke não respondeu. Só olhou para mim pensativamente. O que teria acontecido com a gente se o chão não tivesse se aberto no momento certo? Eu insisti. Eles sempre vão verificar se tá tudo funcionando direito. Luke respondeu dando de ombros. Até parece. Eu retruquei revirando os olhos. Que é mesmo possível morrer de medo? Clay me perguntou com uma expressão muito séria no rosto. Quer dizer, eu sei que acontece nos livros e nos filmes, mas na vida real? Eu não sei, talvez. Eu arrisquei. Aposto que as pessoas podem morrer de medo na casa dos espelhos. Clay continuou sério. Que nada! Luke insistiu. Escutem o que eu estou dizendo. Esse é um lugar de diversão assustadora. Ele estava olhando alguma coisa por cima do meu ombro. Eu me virei e vi um dos caras fantasiados de verde passando, carregando um monte de balões pretos. Luke correu até o terror. Ei, alguém já morreu aqui nesse parque? Meu irmão perguntou. O terror continuou andando. Os balões balançavam acima de sua cabeça. Só uma vez? Ele contou a Luke. Uma pessoa morreu aqui? Luke repetiu. Não foi isso que eu quis dizer. O terror respondeu, balançando a sua cabeça grande e verde. O que foi então? Luke retrucou. Aqui só se pode morrer uma vez. O terror explicou. Nunca ninguém morreu 2 vezes. Capítulo 13. Isso quer dizer que pessoas realmente morreram aqui? Eu gritei. Mas o terror continuou a andar apressado, com os balões batendo um no outro, balançando e formando um contraste escuro no céu azul claro. A resposta do terror me fez tremer. Não tinha sido apenas as palavras, mas também o tom de sua voz, que mais parecia um aviso. Ele estava brincando, não é? Clay perguntou agitado, coçando a cabeça de um jeito nervoso. Sim, eu acho. Eu respondi. Uma família passou por nós andando na direção da casa dos espelhos. Eles estavam acompanhados por 2 filhos pequenos, de mais ou menos 5 ou 6 anos, e os 2 estavam chorando. Eu já vi muitas crianças chorando nesse parque. Eu comentei. Eles são uns bebezões. Luke retrucou. Uns medrosos. Vamos procurar outro brinquedo, fazer outra coisa. Não, acho que devemos procurar nossos pais, eu disse. Isso mesmo, vamos procurá-los. Clay se intrometeu ansioso. Pobre menino. Acho que ele estava com muito medo, mas estava fazendo tudo para que meu irmão não percebesse nada. Ai, por que essa pressa? Luke reclamou. Vamos deixar que eles nos encontrem. Mas eles devem estar muito preocupados. Eu insisti e comecei a andar na direção do portão da frente. Papai vai nos obrigar a ir embora. Luke resmungou, mas me acompanhou mesmo assim. Claro, me seguiu agradecido e ficou bem junto de mim. Seguimos a trilha passando por uma montanha russa velha e quebrada, da altura de um prédio de 4 andares que jogava uma sombra larga e escura sobre a calçada. Uma placa na frente avisava, com defeito. Quer dar uma volta mesmo assim? O portão estava aberto e não havia nenhum funcionário ali. Elise, quer dar uma volta? Luke perguntou olhando as cadeiras amassadas paradas no fim dos trilhos. De jeito nenhum. Clay e eu respondemos juntos, sem parar de andar. A trilha fez uma curva debaixo de árvores grandes e, de repente, estávamos na sombra. Uma placa dizia, cuidado com as cobras nas árvores. Clay cobriu a cabeça com as mãos e nós 3 olhamos para cima. Será que havia mesmo cobras ali? Estava escuro demais para enxergar alguma coisa. As folhas eram tantas que não deixavam o sol passar. De repente, ouvi um leve assobio. Primeiro pensei que era somente o ruído das folhas balançadas pelo vento, mas então o assobio ficou mais forte.
até que tivemos a impressão de que todas as árvores estavam assobiando para nós. Corram! Eu gritei, de cabeça baixas e batendo os pés com força no chão. Nós três começamos a correr pela trilha. O assobio das árvores acima de nós ficou mais alto e furioso. Pensei ter visto uma cobra comprida e escura se arrastando na grama ao lado do caminho, mas pode ter sido apenas uma sombra. Continuamos a correr mesmo depois de não haver mais árvores e chegamos a um espaço ensolarado. O caminho fez uma curva na frente de umas estátuas de pedra de aspecto malvado. Eram estátuas de monstros sorridentes com olhos quase fechados e ameaçadores e dentes pontudos aparecendo nas bocas retorcidas. Os braços estavam estendidos, pronto para agarrar qualquer um que se aproximasse. Parei de correr e fiquei olhando as estátuas feias. De repente, escutei um riso abafado e maldoso. Ei, está vindo das estátuas! Cly exclamou. Continuem a correr! As estátuas se mexeram em nossa direção? Elas levantaram ainda mais os braços? Elas acenaram para que a gente chegasse mais perto? Não tenho certeza. Com o maldoso riso delas nos ouvidos, abaixei a cabeça e corri ainda mais depressa. Nós três ficamos sem fôlego enquanto corríamos pela trilha e durante o trajeto não vi outras pessoas nem funcionários fantasiados de terror. Diminuímos a velocidade quando nos aproximamos de outra placa. Esta tinha uma flecha que apontava o lugar para onde estávamos correndo e advertia: saída principal. Não se preocupe, você nunca vai conseguir escapar. Percebi a expressão preocupada no rosto de Cly quando ele leu o aviso. É só brincadeira, eu acalmei. Eles querem que as placas sejam engraçadas. Ele fez desanimado. Ele estava ofegante e se esforçava para respirar. Sem avisar, Luke pulou no ombro de Cly. Ei, Cly, que tal uma volta de cavalinho? Sai daí! Cly gritou zangado. Luke riu e ficou onde estava. Cly caiu de joelhos tentando se livrar de Luke. Puxa, gente, eu pedi. Luke, pare de bancar o idiota. Estamos tentando achar o pai e a mãe. Mas os dois já estavam rindo e lutando no chão. Vamos, gente! Eu gritei impaciente. Vamos embora, eu disse, fazendo meu irmão se levantar do chão. Os óculos de Cly tinham caído. Ele parou para pegá-los e então continuamos a andar. O caminho levou a um canteiro de flores quadrado cheio de flores pretas. Então, de repente, acabou na frente de um grande celeiro vermelho. Os meninos foram até a porta aberta e eu fiquei para trás, procurando um caminho que desse a volta no celeiro, mas não encontrei. O caminho atravessa o celeiro e vai direto para o outro lado, Luke avisou. Venha, Lizzie! Ele chamou fazendo sinal para que eu seguisse. Vi uma pequena placa à direita da porta do celeiro que dizia: Celeiro dos Morcegos. Ei, tem morcegos aqui dentro! Eu avisei sentindo um calafrio na espinha. Eu gosto de quase todos os animais, mas morcegos me dão arrepios. Luke entrou no celeiro enquanto Cly ficou parado junto da porta. Não estou vendo nenhum, Luke disse. Está bem escuro aqui dentro. Senti um cheiro muito estranho, azedo e forte que vinha do celeiro. Eu não queria entrar naquele lugar. Venha, Lizzie! Luke chamou. A trilha vai direto até o outro lado. Não seja covarde. Você pode correr até lá. Fui até o lado de Cly na porta e espiei pra dentro. Parece que está tudo bem, Cly disse cautelosamente. O cheiro azedo ficou ainda mais forte. Eca! Eu gemi fazendo uma careta. O cheiro é muito ruim. Luke estava dentro do celeiro olhando os caibros do telhado. Não estou vendo nada lá em cima, ele informou. As portas na parede oposta estavam bem abertas. Calculei que seriam necessários somente 10 segundos para atravessar o celeiro e sair pelo outro lado. Vamos! Eu disse a Cly. Ele e eu entramos no celeiro. O cheiro azedo era insuportável. Prendi a respiração e fechei o nariz com os dedos. Comecei a correr para as portas do outro lado e elas se fecharam com força. Abafei um grito de surpresa e me virei para as portas por onde tínhamos entrado. Elas também tinham se fechado. Ei! Eu gritei zangada. O que está acontecendo? Cly perguntou. A escuridão era total e não enxergávamos nada. O cheiro azedo tomou conta de mim e eu comecei a ficar enjoada. Então ouvi asas batendo rapidamente, primeiro com suavidade, depois mais alto e mais perto. Eu gritei quando senti alguma coisa roçar a minha nuca. Fim do capítulo 13. Já quero mais. Ainda bem que semana que vem continua. Semana que vem continuaremos a descobrir as aventuras neste parque do terror. E com isso, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso querido podcast Papo de Quartos. Ainda bem que logo teremos outro episódio. Então, crianças, um super beijo e até o próximo episódio. Beijos, até semana que vem!